Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, vem sendo ampliado o consenso sobre a obrigatoriedade dos direitos humanos. O reconhecimento e proteção aos direitos humanos constituem um elemento fundamental de legitimação dos sistemas políticos democráticos, tanto no âmbito interno de cada país, como no campo das relações internacionais. No entanto, essa definição de direitos humanos também é objeto de críticas, pois seu discurso é uma nova expressão do colonialismo ocidental, que promove e serve aos interesses do capitalismo globalizado, ignorando a pluralidade cultural, econômica, social e histórica que caracteriza a humanidade. Sob o pretexto de definir o humano em geral, os direitos e as realidades concretas foram abstraídos. Assim, apesar da sua importância, os direitos humanos têm servido como discurso ideológico para intervenção em realidades distintas, com base nos interesses das classes sociais que detêm o poder, a ideologia e a cultura dominantes. Por outro lado, não se pode prescindir da potencialidade dos direitos humanos para mobilizar diferentes processos de luta por uma vida digna. É preciso, portanto, questionar como estamos construindo esses direitos, o quão longe chegamos e como seguir em frente diante das desigualdades estruturais. Os direitos humanos sempre constituíram uma utopia, porque jamais na história da humanidade se presenciou uma execução efetiva dos direitos humanos. A gente tem uma realidade hoje em dia que leva a isso, né? Ao fim da utopia, ao fim de deixar de sonhar, né? Por um mundo melhor, por uma melhoria, digamos, das pessoas mais vulneráveis no mundo, né? Porém, eu acho que assim, a gente continua tendo práticas de resistência, seja por parte da população migrante que sai dos seus países demonstrando essa resistência frente à situação de opressão, né, dos países. Ao mesmo tempo, a periferia, né, seja em todo o mundo, aqui no Brasil também, nos demonstra uma situação de resistência também à situação de opressão política, cultural, econômica. A luta por direitos e a luta por reconhecimento dos direitos humanos é fundamental para a gente, inclusive, continuar existindo enquanto raça humana. Nunca foi tão urgente a gente pensar em direitos como acesso à água, como acesso à alimentação, como acesso a condições dignas de trabalho. Eu acho que os direitos humanos, a luta dos direitos humanos nunca terá fim. Enquanto houver racismo, machismo, que são sistemas que nunca deixarão de existir, os direitos humanos caminharão juntos. Direitos humanos é o cerne da nossa luta e do que a gente pensa. No momento que a gente termina com isso, vamos todo mundo para casa, né? E aí, sendo militante de movimento negro, tendo um pouco mais de experiência nesse processo, para a gente, a utopia dos direitos humanos sempre foi um processo muito distante, né? Basta olhar a realidade do mundo hoje para ver a profusão de injustiças, desigualdades, as assimetrias entre as nações, para compreender que, mais do que nunca, há uma necessidade objetiva a que nós afirmemos essa pauta que se opõe muito fortemente à barbárie. Aqueles que acreditam que uma sociedade, para ser, de fato, uma sociedade em paz, deve ser uma sociedade justa.
Eu acho interessante usar o termo utopia e relacionando com direitos humanos. Porque, em geral, eu penso direitos humanos como aqueles direitos mais básicos que fazem parte do cotidiano. Mas, obviamente, que nós vivemos numa sociedade que ainda não implementou todos os direitos humanos para todos os humanos. Nós vivemos, inclusive, numa sociedade que não reconhece todas as pessoas como humanas. O que acontece é que os direitos humanos vêm sendo muito atacados e instrumentalizados por essa política fascista, por essa necropolítica, para criar um pânico geral, para dizer que os direitos humanos estão destruindo a família, estão destruindo os valores e desestimularem as pessoas nessa busca de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade que caibam todos os corpos. Acredito que a gente vem vivendo um momento reacionário que justamente se coloca porque reconhece o avanço da utopia. Acredito que a utopia se constrói enquanto caminho que não cessa, que se busca enquanto caminho e não enquanto um lugar de destino. A utopia, ela existe como algo que move, mas ela, ao mesmo tempo, ela também é algo mensurável, que conforme o tempo vai passando, você vai conquistando algumas coisas. Mesmo que elas sejam esparsas e parcas, você vai conquistando. A era do monismo, o fim das utopias, não chegou ao fim, ao meu ver. Eu creio que chegou num outro momento, eu chamaria de era dos questionamentos. O modelo que estava sendo utilizado, que estava sendo vivido, está sendo questionado. A gente vê as mulheres negras questionando o papel que elas estão ocupando. Eu acho que os jovens, os LGBTIs, está todo mundo questionando essa forma de viver de boca fechada. Eu penso que a gente precisa problematizar um pouco o que nós entendemos por direitos humanos. Talvez uma determinada narrativa sobre os direitos humanos tenha mostrado alguns limites diante do avanço do neoliberalismo, das políticas neoliberais para dentro do Estado no momento contemporâneo, da contemporaneidade. Pensar nos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos é pensar nesse projeto liberal de direitos humanos, né? E pensar também na forma como os direitos humanos foram concebidos, né? E, portanto, é preciso lembrar de Joaquim Herrera Flores, né? Quando Joaquim Herrera Flores afirma que os direitos humanos têm que ser pensados numa perspectiva de algo que foi conquistado, né, mas que não é o ponto de chegada, e sim o ponto de partida, né, eu acho que esse é o elemento principal para a gente pensar no papel dos direitos humanos. Que esse projeto liberal de direitos humanos, né, um projeto de universalização dos direitos humanos, de universalização do indivíduo, de pasteurização do indivíduo, é um projeto que fracassou, porque fracassou desde o início, né? Mas isso não faz com que os direitos humanos devam ser desconsiderados. É preciso que a gente construa uma teoria crítica radical dos direitos humanos. Uma teoria crítica que perceba todas as potencialidades, todas as especificidades dos direitos humanos, mas, sobretudo, as especificidades dos sujeitos. É preciso que a gente reflita sobre os processos de globalização, sobre as novas formas de percepção de culturas, mas, sobretudo, pensar um novo projeto de direitos humanos. O Ministério Público do Rio denunciou um policial militar pela morte da menina Agatha Félix, de 8 anos. Meu filho foi assassinado no dia 2 de abril de 2015 na porta da minha casa por um policial militar do Complexo do Alemão. Nesse dia não estava tendo troca de tiro, ele chegou e atirou no meu filho, não perguntou quem ele era. Ele atirou primeiro para depois perguntar quem ele era. Estou 3 anos preso, a minha sentença é 6 anos em regime semiaberto. Eu já venci tudo e não fui solto ainda. Meu CTC já acabou em novembro, que eu tinha um CTC de parte. Já acabou também, não me manda embora, já estou vencido de tudo. Condicional, aberta, semiaberta, já não era nem para estar mais aqui. Quantas pessoas tem nessa sala? Tem 98.
Um risco de nosso tempo é que os direitos humanos morrem de sucesso, que eles são muito bem vistos por todos, mas perdem seu potencial emancipatório, sua capacidade de incentivar os processos necessários de transformação social. Uma noção leve de direitos é instalada. É necessário reconhecer e assumir as críticas que têm aparecido no debate sobre os direitos para que seja possível recuperar o seu potencial político emancipador. A história nos dá o exemplo da necessidade de uma posição crítica sobre os direitos, de um uso deles que não invisibilize os conflitos e as relações de poder que marcam as interações sociais. Acho que a primeira agenda, aquela que desponta, que nos obriga a repensar as ideias de democracia, de sociedade harmônica, de distribuição de recursos e direitos, é o direito à vida, né? Hoje, a sociedade brasileira está em um processo de genocídio, sobretudo para a população negra e indígena. Se essa perspectiva não vem à tona como fundamental para a ideia de democracia, para a ideia de bem viver, de bem comum, nada mais interessa, né? Eu tenho ouvido muita gente dizer que essa é uma questão fascista, essa é uma questão da perda de liberdades e não vê que essa é uma questão de morte, né? Há um processo em curso de morte e que esse processo só revela, na perspectiva do racismo, o quanto ele é fundamental para manter ainda as melhores condições de vida para outros setores, para outros grupos, né? Transformar o mundo socialmente passa necessariamente por acabar com a fome e por dar condições para que as pessoas do campo consigam produzir alimentos sãos, sadios e de qualidade. O que eu acho? Se a gente for pensar no Brasil em si, nós tivemos um processo cheio de rupturas. O nosso avanço, enquanto sociedade, não foi um avanço linear, né? Nós voltamos, nós fazemos ruptura, nós reproduzimos. E muito nesse processo, eu acho que a gente precisa ter método organizativo nosso. Eu creio que as alternativas são construir coletivamente sempre. Eu tenho visto, tenho testemunhado movimentos coletivos que têm trazido resultados. Eu acho que na própria agricultura familiar, no projeto Fome Zero, a gente tinha ações coletivas que a gente não impôs que fossem coletivas, mas já eram coletivas. Eu tenho refletido muito sobre a questão da autogestão, da economia solidária, no fortalecimento de uma lógica de empreendedorismo que não se engane na fantasia de um empreendedorismo totalmente individualista, que não considera que só vai funcionar em rede. Que a gente tenha como centro político o ser subalterno, né? Que o ser subalterno comece a ser centro político. E a gente precisa começar a dialogar nesse sentido com a periferia, com a linguagem da periferia, com a prática de vida da periferia, né? Que a resposta, por exemplo, ao decrescimento que a gente apresenta, né? Não venha do centro, não venha do Ocidente, mas sim com base nas práticas de vida e consumo que já a periferia vem fazendo durante anos e séculos, né? Os direitos funcionam como uma linguagem, como uma metalidade, como um campo simbólico e com um sentido prático. Tem que se traduzir o direito à liberdade religiosa, o direito à igualdade social, o direito às liberdades e à opinião. Essas são construções, quer dizer, o direito a não ser preso, ou não sofrer tortura, ou não sofrer injustiças, a de não ter o seu corpo violado. Todos esses elementos são direitos sem os quais, inclusive, nós só teríamos punição. Uma das condições fundamentais
é diminuir a repressão estatal. O Estado é um dos articuladores de uma política de extermínio, de discriminação, de fomento de desigualdade. Então, consequentemente, uma das condições para que esses direitos humanos possam um dia ser alcançáveis reside nisso. Porque há uma armadilha retórica por parte daqueles arautos do direito penal do inimigo, segundo a qual você deve escolher um dos lados, ou seja, aqueles que defendem os direitos humanos põem em risco a segurança pública. E, portanto, em contrapartida, aqueles que defendem a segurança pública não ligam para esse tema, não dão importância a esse tema dos direitos humanos. Então, o primeiro passo é reconhecer que esse amálgama não só é possível, como ele é necessário, porque só há uma política de segurança pública eficiente, é aquela que protege os direitos humanos. O resto é pura ideologia e terrorismo contra os que menos têm, contra os mais pobres. Eu identifico na esteira do pensamento do Joaquim Herrera Flores que nós precisamos reinventar os direitos humanos. E reinventar os direitos humanos é necessariamente se abrir para o mundo social, para os movimentos sociais, para o debate antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbico, para as pautas que estão buscando a restituição de humanidades. Olha, eu acredito que o fortalecimento dos movimentos sociais se coloca, por um lado, como um âmbito potente de resistência e acredito que é justamente por isso que têm sido os setores mais atacados. Pensar nos sujeitos e nos movimentos sociais, ou seja, quais são as pessoas que estão envolvidas nesse processo de construção de direitos. O direito ele serve para regular um comportamento social existente ou para impor um comportamento? Essa própria pergunta, que é uma pergunta da filosofia do direito, é a pergunta que deve orientar esse projeto emancipatório de direitos humanos. Então, um projeto emancipatório de direitos humanos, ele deve considerar as demandas dos movimentos sociais, que são múltiplas, que são divergentes, que são paradoxais, mas que são demandas que estão aí surgindo, né, e existindo na sociedade. Ou seja, assumir como compromisso ético, né, a luta pelos direitos como luta nossa também. Ou seja, não é só uma luta das trans, dos trans ou dos intersexos, mas é uma luta de todos nós, dos LGBTs deficientes, de toda a comunidade negra. Eu acho que a intersecção das pautas, das lutas, dos grupos, dos movimentos, é urgente que os grupos se unam, é urgente que os grupos se comuniquem entre si, é urgente que nós criemos uma unidade de luta, que nos fortaleça, que nós consigamos eleger cada vez mais corpos representativos, que nós consigamos cada vez mais denunciar as nossas mortes, que nós consigamos cada vez mais sair do anonimato, da abjeção, do silenciamento, que nós consigamos criar uma narrativa pedagógica que informe a sociedade daquilo que está acontecendo e de por que é tão importante e urgente nós defendermos os direitos humanos e nos somarmos nesta luta. Eu acredito que esta é a alternativa, pedagogizar, criar um canal de diálogo com todos os grupos, não só com quem milita, não só com quem está na luta, mas aqueles que estão sendo oprimidos e estão fora desta luta. Esta é a alternativa, eleger mais, ter mais representatividade, ocupar e invadir todos os espaços que não foram negados, ter voz e dar voz àqueles e aquelas que historicamente foram silenciados, que historicamente foram marginalizados, que historicamente foram apagados dos processos de construção de mundo e foram os construtores deste mundo, foram quem construíram, foram quem fizeram e não tiveram os seus nomes citados. Os heróis deste país são assassinos e quem construiu esta história nem sabe do que nós estamos falando. Então a alternativa é a intersecção, a alternativa é a empatia, a alternativa é a pedagogização de todos esses processos que nós estamos construindo agora.